Amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos esta manhã sob a luz do Evangelho de Jesus. Jesus, Mestre amado, ampara-nos nesta hora, Senhor, e permita que em Seu nome possamos estar confiantes na Sua misericórdia, para que, imbuídos deste ideal de servir, estejamos a cada dia mais encorajados e resolutos para os pequenos trabalhos a cada um de nós confiados. Que o nosso lar receba o amparo generoso e que nossos familiares se abasteçam das vibrações suaves de Jesus, para que todos os lares sejam iluminados pela presença do Mestre na intimidade do nosso reduto familiar. Assim, amigos queridos, agradecidos à presença amiga dos benfeitores espirituais, responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. O item é a instrução dos Espíritos, deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Então nós começamos ontem a falar um pouco, quando Jesus se refere a criancinhas neste item, está se referindo aos espíritos em fases primitivas de evolução. São os espíritos que ainda não desenvolveram o senso moral e, portanto, a razão não está iluminada pela verdade e a vontade não passa de simples desejos fugidios. E então, pelo imperativo das emoções corrompidas que geram as sensações e que vinculam-nos a esse tempo ainda de imaturidade espiritual, ele classifica algumas dessas características como os fracos. Essa tibiez moral, essa fragilidade moral é a ausência de sentimentos nobres, porque são os sentimentos a força do espírito. Escravos, escravizados a si mesmos, escravizados no egoísmo. Essa é uma forma de escravidão. Quando o espírito ele tem uma força que puxa o outro para si, ele fica escravizado ao si mesmo do seu egoísmo. E, portanto, os vícios, eles são estabelecidos por prazeres, Prazeres fugidios, às vezes prazeres mórbidos, às vezes apenas a saciação dos órgãos do sentido, que não tem nada de morbidade, mas só fica nisso, Então, isso vai gerando um ensimesmamento,
Jesus estava dizendo que não evitassem que esses espíritos chegassem até ele, né? Não os impeçam que cheguem a mim, porque Jesus veio estabelecer uma boa nova, que eram notícias alviçareiras e esperançosas de um tempo em que seria possível para nós vivermos como espíritos, num tempo em que o reino de Deus, essa construção interna, essa construção consciencial, porque isto que é o reino de Deus, esse reino de Deus, ou estado consciencial lúcido, prevaleceria sobre os imperativos primitivos que ainda trazemos em nós, né? Essa foi a proposta divina, né? De Jesus trazer para a humanidade da Terra o que era Deus através de leis. Porque nós só podemos sentir a manifestação de Deus pelas leis. Esse é o estágio que ainda nós estamos, né? E a lei do progresso era uma lei evolutiva que tiraria os espíritos daquele primitivismo. Se hoje nós vemos uma pessoa adulta, em corpos adultos, mas de almas imaturas, quantos, né, estão por aí? O que são esses espíritos de almas imaturas, de crianças espirituais? São os espíritos que, por exemplo, não toleram frustração de nenhuma natureza e querem fugir da existência, da realidade, de si mesmos. Vivem eternas fugas espetaculares, porque são esses espíritos que são extremamente infantis. São espíritos que não têm maturidade para progredir num relacionamento. A qualquer intempérie do relacionamento, desistem, aquilo se desfaz, porque não suportam enfrentar para crescer. São espíritos que não são dados a desafios, porque a alavanca da vontade está desativada pelo império do desejo das sensações. Então, aquele eu penso que eu quero, mas eu não consigo, esse eu não consigo, na verdade, ainda não tenho força do querer para conseguir. São espíritos que se magoam com extremada facilidade, tudo os melindra, porque estão muito vulneráveis nas suas más paixões, são vulneráveis. Qualquer coisa que entra nessa ferida das más paixões faz com que o espírito entre em comportamentos infantis como a birra. É interessante como a birra, ela não é um comportamento só da criança. O adulto também, ontem a Ana falou um pouco sobre isso com outras palavras, mas o adulto também faz birra. Ele também esperneia, ele também chora, ele também se desespera, ele também se apavora e desiste. Quantos outros espíritos trazem impulsos muito agressivos, porque ainda as feras da anterioridade prevalecem, ferozes. Então, quando esses espíritos interagem uns com os outros, ou até conosco, nós precisamos ter assim uma compaixão, um olhar compassivo de perceber que são espíritos, crianças espirituais. Então, em fases primitivas. E se as nossas crianças, fisicamente em casa, são capazes de receber dos pais uma extremada compreensão das traquinagens infantis, nós também precisamos desenvolver aquilo que Jesus veio dizer: deixe que venham a mim as criancinhas, os pequeninos, não as impeçam, diz João o Evangelista, que essa mensagem do Evangelho é dele, né? Não as impeçais que venham a mim, porque Jesus veio exatamente para socorrer os caídos, os tristes, os espíritos mais primitivos. Então, a gente trouxe do livro Fonte Viva uma mensagem bem interessante que chama Vem. Essa mensagem vai mostrar o perfil do comportamento de espíritos na fase ainda imatura.
são bem imaturos. A Terra é a grande escola das almas, em que se educam alunos de todas as idades. Embora o planeta esteja num patamar evolutivo comum a todos nós, existe uma faixa. Tem uns que estão no limite inferior da faixa, outros no limite mediano e outros no limite superior à faixa. Embora todos na mesma faixa, há um limiar diferente para cada um. E quando Emmanuel coloca o planeta como um grande educandário, essa imagem nos agrada muito, porque isso significa que nós estamos em eterno aprendizado. E esse aprendizado inclui que os espíritos imaturos, primitivos, estejam conosco, quanto os benfeitores espirituais estão conosco também na mesma proporção de pequenez. Nós somos tão primitivos para os espíritos superiores, quanto muitos de nossos irmãos são primitivos para nós. Então, cada um de nós está numa idade espiritual, ou seja, num tempo consciencial, traduzindo para um termo de hoje. Que estado consciencial nós estamos? Será que é um estado de lucidez, de amorosidade, um estado de prosperidade contínua? Porque depende, o estado consciencial vai depender da experiência que cada um de nós com alguma das leis. Tem espíritos que trazem uma experiência de progresso muito bem desenvolvida. Onde eles passam, aquilo gera o progresso. Então é a lei que aquele espírito mais expandiu. E assim todas as leis, né? Elas são interligadas. E nós estamos matriculados nesse educandário de acordo com o estado consciencial e não com as nossas dificuldades, né? Não é a dificuldade que nos classifica, mas as construções que nos classificam. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Então agora vem, não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Os semelhantes nossos de entendimento imperfeito são só crianças espirituais, não são inimigos. Essa é a visão que João Evangelista traz no Evangelho. Muitos deles não saíram ainda do jardim da infância espiritual, diz Emmanuel. Né? Muitos ainda estão naqueles primeiros passos civilizatórios, primeiros passos éticos, primeiros passos morais, primeiros passos de conhecimento da verdade. Então não devemos classificá-los como inimigos, porque eles são, ao contrário, instrumentos da justiça divina, vinculados a nós, para que nós possamos caminhar com eles até onde caminhamos conosco, só isso. Porque nós não vamos caminhar com alguém ou indicar caminhos que nunca havíamos percorrido. Isso não é possível. Esse tempo de indicar caminhos para o outro, nas pregações, já passou. Nós, quando muito, podemos ombrear e caminhar juntos até onde chegamos conosco. Então, esse jardim de infância espiritual que Emmanuel faz referência, né, a crueldade está incluída nos espíritos primitivos. Porque vamos pegar uma criança, quando ela quer uma coisa, ela é capaz de bater, ela é capaz de chutar, morder, né? A criança faz um escarcéu para conseguir o seu desejo. Guardadas as proporções, no adulto, isso tem requintes de impulsos, né? Os impulsos primitivos, ela não tem, a criança fisicamente, ela não tem um senso de responsabilidade adquirida. Mas os que estão em corpos adultos e são crianças espirituais também não têm o senso de consequência. Então, entra na inconsequência dos seus atos. Dá sempre o bem pelo mal, diz Emmanuel, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. Como nós devemos agir
diante desses espíritos, né? Sempre o bem, mesmo que receba o mal. Sempre a verdade, mesmo que o outro minta. Sempre o sentimento do amor, mesmo que o outro seja indiferente. Porque essa polaridade de contraste nos relacionamentos vai quebrando as estruturas doentes do outro. Porque o bem prevalece, né? A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. A tônica dos espíritos que estão na infância espiritual é sempre a ignorância e a inexperiência. O espírito vazio de experiências significativas, ele armazena o quê? Só sensações. Porque a experiência sedimenta a razão, sedimenta sentimentos. Se ele não tem experiência, o que prevalece? Sensações. E aí vem a voracidade, né, das sensações, porque o vazio existencial é grande. Isso gera o estado, muitas vezes, de agressividade. Por isso padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém, se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem. Olha como ele mostra, né, que imagem espetacular, quando ele fala aquele espírito com 50 anos é uma criança espiritual. Do que ele está brincando? Ele pode estar brincando de matar. Ele pode estar brincando de agressividade, ele pode estar brincando com os vícios. Ele está brincando na existência, porque são crianças espirituais. E Emmanuel disse, se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que você mudou de fase. É que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Quando a gente deixa de, entre aspas, brincar com a vida, nós mudamos de fase, estamos um pouco mais na madureza. É que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Então, essa lição, ela mostra para nós que nós precisamos saber o que queremos da existência. Sofres, está fatigado, tropeça sob os fardos do mundo? Vem, Jesus reserva-te os braços abertos. Por isso, vinde a mim as criancinhas, não as impeçais. Porque nesse manancial que Jesus trouxe é que nós saciaremos as nossas necessidades. Jesus é esse Espírito cheio de misericórdia, né? Cheio de misericórdia. Olha que imagem maravilhosa quando ele olha para a humanidade, ainda inexperiente no bem, e nos compara com criancinhas. E é com extremada ternura, com extremado amor, que Jesus nos acolhe na infância espiritual. Então, quando João, através da doutrina espírita, no momento da consolidação da terceira revelação, traz para nós qual era mesmo o pensamento de Jesus ao falar essa frase para a humanidade, que teria eco até os dias de hoje e para sempre na Terra. Ele estava falando dessa infância espiritual. E nós, nessa metodologia que nós seguimos, sempre a gente deve se perguntar se nós nos sentimos assim, na infância espiritual.
porque a cada um as suas obras, né? Então, nós selecionamos um texto de André Luiz, do livro No Mundo Maior, no capítulo intitulado Alienação. Porque uma coisa é quando nós somos criados por Deus nosso Pai, e naturalmente nós passamos por uma fase de infância, porque não tem jeito. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. E quanto mais primitivo é o mundo, mais o tempo de infância, porque mais tempo nós precisamos para modelar a nova personalidade. Então, essa infância espiritual é um processo natural, até o momento em que nós podemos sair dessa infância e desejamos não sair. Não tem criança que diz assim para os pais: pai, eu não quero crescer. Tem muita criança que diz isso, não é? Que diz para os pais: eu não quero crescer. E muitos de nós dissemos isso na nossa infância, que a gente queria ficar criança. E isso tem um significado maior. Isso tem um significado. Então, enquanto nós somos crianças espirituais pelos processos naturais, tudo certo, mesmo. Isso faz parte da nossa evolução. A dificuldade começa quando nós já não precisamos mais estar na infância e abrimos mão de crescer. Aí começa o problema. E nessa circunstância, quando nós desejamos permanecer crianças, é necessário que aqueles que nos rodeiem possam nos envolver com toda ternura, com todo amor, para que na convivência deles possamos crescer. Então, nesse capítulo chamado Alienação, ele se dirige àqueles espíritos que já poderiam estar grandinhos, maiores, e ainda permanecem na infância. E aí ele traz uma elucidação extraordinária. O que amadurece o espírito? Olha que importante, né? Na visão do mundo espiritual. Então ele diz assim, nesse capítulo de alienação, porque quando a gente se recusa, podendo, aí nós caímos nesse estado de alienação, né? Então ele diz assim, para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável deslocar a mente. Olha isso, gente. Valeria um mês de evangelho só para a gente entender o que é deslocar a mente. Então ele fala, é imprescindível deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar invariavelmente para o bem maior o modo íntimo de ser. Olha que caminho maravilhoso que ele nos aponta para sair da infância espiritual. Deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar para o bem maior o modo íntimo de ser. É isso que nos amadurece. E ele continua. Tal qual procedemos com o solo na revivificação da lavoura produtiva ou qualquer
instituto humano em estruturação para o progresso geral, negando-se, porém, a alma a receber o auxílio divino pelos processos de transformação incessante que lhe são oferecidos em seu benefício próprio, pelas indiferentes situações a que os dias se compõem no aprendizado carnal, recolhe-se à margem da estrada, criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. Ou seja, todas as vezes que a vida nos traz algum nível de desafio e nós nos colocamos à margem para não renovar o modo de ser, de pensar, de agir, de não deslocar a mente do lugar onde ela se encontra para posicionar numa posição mais alta, todas as vezes que nós nos opomos a isso, permanecemos no estado infantil. E quantas vezes somos nós, aqueles, a contribuir veementemente com aqueles que estão conosco nessa situação. Um filho tem um problema, a gente tira o problema. O marido passa por uma situação, a gente cobre de tapete. A esposa tem uma dificuldade, socorremos. Não que nós não temos que fazer a nossa parte e auxiliar. Isso é legítimo. Mas nós temos que entender as dificuldades, porque elas nos amadurecem. E mais para frente, ele vai nos trazer uma elucidação extraordinária sobre a infância espiritual daqueles que já estão na idade madura, que já estão até mesmo envelhecidos do corpo. E aí ele diz assim: quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio do trabalho construtivo, porque, vamos parar aí, olha, quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio do trabalho construtivo que nos cumpre na Terra, os fenômenos sinis do corpo são mais tristes para a alma. Porque o trabalho, ele é próprio do adulto. E todos nós sabemos, e cada vez mais a sociedade protege a criança do trabalho, porque o trabalho não foi feito para a criança. O trabalho foi feito para o jovem, para o adulto, para o idoso, né? Mas não para a criança. E o que caracteriza uma criança espiritual é a ausência do trabalho. Agora, de que trabalho que ele está falando? De todo tipo de trabalho, mas em especial do trabalho com ele mesmo. Então nós vamos ver espíritos que não são de maneira nenhuma feitos ao trabalho. Fazem atividades, mas não trabalham. Então, eu vou ler de novo, porque é tão importante isso, para a gente se localizar, para a gente se perceber, né? Então ele diz assim: quando a criatura não haja feito da experiência e da existência o sacerdócio de trabalho construtivo que nos cumpre na Terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois nesse caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-lhes a fixação da mente nos impulsos inferiores. Olha a importância disso. A ausência
desse tipo de trabalho que ele nos propõe, que ele diz que caracteriza o espírito que saiu da fase infantil, a ausência desse tipo de trabalho nos predispõe a impulsos inferiores. Isso é muito verdade, né, gente? Porque, por exemplo, quando a gente está no ambiente de trabalho, quando nós estamos nos sentindo trabalhando, não importa se é remunerado, se não é remunerado, não importa se é o trabalho conosco mesmo, ou se é uma atividade na sociedade, quando nós nos sentimos no trabalho, é muito mais fácil contermos os nossos impulsos. Vamos imaginar então aquelas cenas dos ambientes profissionais, né? E não é só esses, isso que é muito importante. Mas vamos imaginar, ali no ambiente profissional, nós fazemos o máximo para conter os nossos impulsos. Às vezes a gente tem vontade de torcer um pescocinho. Às vezes a gente tem vontade de perder a linha, não é? Muitas vezes nós temos vontade de deixar tudo. Nós temos impulsos. Mas o que acontece? Quando estamos envoltos nas vibrações do trabalho, nós contemos impulsos. Os impulsos inferiores. E aí ele continua. Eu recomendo fortemente que a gente leia esse capítulo. Fortemente que a gente leia, porque não dá, obviamente, para em 15 minutos a gente ampliar. Mas de vez em quando a gente precisa ler um capítulo desse, né? E ele diz assim: milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora, na fase infantil do entendimento, porque por não se animarem ao esforço da melhoria própria. Gente, vamos ler de novo essa frase? Vamos pensar naquelas pessoas que são nossas criancinhas, que precisam de nós todo o tempo, do nosso carinho, que precisam ser iluminados pela verdade, que precisam ser convidados à responsabilidade, que mentem e que a gente tem que falar com elas sobre a verdade. Vamos imaginar essas criancinhas espirituais que nos cercam. É o retrato do que ele está dizendo. A fase infantil do entendimento, porque não se animam ao esforço da melhoria própria. Não estão interessados. Como a Célia colocou, querem brincar, né? São espíritos infantis. Brincar de beber, brincar de comer exageradamente, brincar com um sexo desvairado, brincar com o materialismo, colecionar coisas, né? Brincar. Por quê? Não tem uma disposição da melhoria íntima. Então fica brincando, né? E ele finaliza então: enquanto recebem a transitória cooperação da saúde física relativa, das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência na crosta planetária oferece aos que passam pela carne, esteiam-se nos títulos de cidadão a sociedade que lhes confere. Logo, porém, que visitados pelo morbo, e vamos entender morbo pela enfermidade, pela decrepitude física, né, pelas limitações, logo que visitados pela escassez dos recursos, seja de qual natureza for, ou pela decrepitude,
revelam plenamente a infância espiritual em que jazem. Aí, na hora que os brinquedinhos são retirados, o espírito se manifesta com toda infantilidade espiritual. Voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta, manifestada pelo veículo do osso, de ossos, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Voltam a ser crianças. Voltam a ser crianças. Há mais crianças e idosos do que qualquer outra coisa. Porque espíritos afeitos à total superficialidade. Nada de aprofundar. Então, deixai, quando Jesus disse isso, deixai vir a mim as criancinhas, como João Evangelista nos trouxe nesse evangelho, não é da primeira infância que ele estava falando, mas é desses que insistem em permanecer no estado de alienação, porque são esses que vão precisar da nossa presença junto deles para os guiar, porque eles não são por eles. Eles não são por eles. E aí vamos ver o quão crescidos nós estamos, porque ao lado de crianças é necessário adultos. Se a gente não dá conta das crianças, talvez sejamos crianças iguais, né? Porque põe 5, 6 crianças para brincar até elas esgotarem as energias. Dali a pouco começa o quê? Um querer morder o outro, brigar, se bater, né? Criança cuidando de criança, não é? Então esse evangelho, ele é muito importante para nós, para a gente refletir nos nossos momentos atuais. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nós nos encontramos aqui, desejosos, Senhor, de crescer, de nos tornarmos independentes, de sermos espíritos capazes de cuidar de nós mesmos. Estamos aqui, Senhor, desejosos de crescer, de aprender as lições de vida eterna. Ampara-nos, fortalece-nos, para que possamos nos tornar espíritos lúcidos, dispostos ao bem, à verdade, que possamos estender as nossas mãos, nossos braços, nossos corações para as criancinhas que nos cercam, tomá-las com amor, envolvê-las, segurar em suas mãos e conduzi-las até onde nos encontramos, para que todos nós, Senhor, em humanidade, possamos despertar para as coisas de vida eterna. 1000 vezes obrigado, Senhor, por estas manhãs gloriosas em nossas vidas. Fortalece-nos, ampara-nos
e faça de nós instrumentos do seu amor, onde quer que nos encontremos. Socorre, Jesus, nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, aqueles irmãos que se encontram hospitalizados, necessitados de amparo, de socorro. Ampara, Senhor, nossas criancinhas, que eles recebam do seu amor, do seu carinho, para que possam se soerguerem desse estado infantil. Mil vezes obrigado, Mestre, por nos encontrarmos na terra do Cruzeiro, na pátria amada, neste ambiente onde Deus, nosso Pai, conduziu almas, espíritos necessitados do Evangelho. Que esta pátria, Senhor, possa ser iluminada pela vivência dos nossos aprendizados, do que temos aprendido com o Senhor. Fortalece-nos e ampara-nos agora e sempre. Que assim seja.